Buenos días, buenos días. Estamos aquí iniciando nuestra live para todos nuestros amigos de Brasil y el mundo. Brasil y el mundo. Para ustedes vamos a conversar hoy un poco desde aquí, desde nuestro canal Psicoanalíticamente. Vamos a conversar sobre motivación, sobre estrés, conflito. Vamos a conversar neste dia sobre frustração, sobre motivação e algumas coisas que podem ajudar você na orientação de sua vida. Você pode, a partir de a informação que vai receber aqui na nossa live, vai poder ter algumas ideias de como você orientar a sua vida, de maneira que você consiga fazer aquelas coisas que você quer, né? A maior dificuldade do ser humano é a frustração. Porque a frustração, ela bloqueia a nossa capacidade criativa. Ela dificulta que muitas vezes nós podamos colocar em prática aquelas nossas ideias, aqueles nossos projetos. Então hoje vamos falar de motivação aqui no canal Psicanaliticamente, com uma perspectiva psicanalítica, com uma perspectiva que vai dar a você a possibilidade de se orientar na vida com um perfil muito mais produtivo, um perfil muito mais assertivo. Psicanaliticamente, nós transmitimos em português e também em espanhol, porque nós temos muitos amigos em várias partes do mundo. Temos amigos nos Estados Unidos, em Cuba, Argentina, Equador, Puerto Rico. Olá para todos os nossos amigos. Obrigado por assistir, obrigado por estar aqui conosco nesta manhã. Agora vamos falar um pouquinho em espanhol, tá? Mas nossos amigos aí do Brasil, não sei não, que vamos falar muitas coisas interessantes para você nesta manhã. Frustração e conflito é um dos maiores problemas que dificultan en la hora de colocar en práctica nuestros planes, nuestros proyectos. Infelizmente el ser humano, dentro de su estructura psicológica, él tiene estos procesos, que son procesos adaptativos. Cuando nosotros comenzamos un nuevo proyecto, la dificultad de saber, de conocer el futuro, la dificultad de enfrentar nuevos desafíos, hace que muchas veces nosotros nos sintamos en conflicto, y como consecuencia del conflicto, que muchas veces es la dificultad de escoger entre dos opciones, él nos trae frustración, porque muchas veces no sabemos cuál es la más cierta, cuál es la decisión que va a salir bien. Entonces nos frustramos. Vamos a hablar un poquito de frustración, entendiendo que la frustración muchas veces es lo que más dificulta la capacidad creativa del ser humano. La frustración nos bloquea, nos limita y nos deja un poco ahí en la zona de confort. Siempre volvemos a la zona de confort cuando nos frustramos. Siempre procuramos regresar a aquello que es conocido, aquello que es más confortable. Mas sin embargo, cuando nosotros queremos crecer en la vida, nosotros precisamos de desafíos.
los desafíos están fuera de la zona de confort, fuera de la zona confortable. Entonces, la frustración muchas veces ella nos detiene nuestra capacidad creativa. Y nosotros podemos resolver la frustración a partir de la persistencia. La frustración es algo con lo que nosotros debemos aprender a lidiar. Debemos aprender a coexistir con la frustración. Es buena, no es mala. Porque en un sentido la frustración, ella nos va a llevar por dos caminos. Ella nos puede llevar a desistir, o ella nos puede llevar a persistir en aquello que queremos. Cuando nosotros desistimos, infelizmente no tenemos resultados, pero cuando nosotros persistimos, cuando nosotros insistimos en aquello que nosotros queremos, en aquello que nosotros estamos buscando, en la vida, me estoy refiriendo a cualquier aspecto de la vida, la persistencia es lo que nos puede permitir alcanzar nuestros objetivos. Persistencia. Estamos falando em português e em espanhol aqui no seu canal Psicanaliticamente, trazendo para vocês algumas dicas, algumas ideias. Eu agradeço muito a nossos seguidores, a nossos amigos que estão aqui esta manhã nos assistindo, escutando de este tema tão importante que é frustração. Muito obrigado a cada um de vocês que está entrando agora e que estão curtindo a nossa live. Vocês são a razão de nossa existência. É por você que nós estamos aqui esta manhã trazendo algumas ideias desde uma perspectiva psicoanalítica de como você encarar a vida e de como você se dar bem, ter sucesso. Os seres humanos temos em nossa estrutura psicológica alguns processos que são processos adaptativos. São processos que nos permitem enfrentar diversas situações, diversos desafios. E dentro desses processos está o processo de frustração. A frustração, como um processo adaptativo, ela nos leva por dois caminhos. Por o caminho de desistir ou por o caminho de persistir, de perseverar. E naquilo que nós temos como projeto, como propósito, como meta na vida, né? Muitas vezes nós temos um sonho, temos um propósito. E a frustração é um aspecto de nossa vida que nós precisamos aprender a lidar com ele. A frustração não é má, é só uma orientadora. Ela nos disse que nós saímos de nossa zona de conforto. Ela nos disse que nós estamos enfrentando desafios. E na medida de que nós aprendemos a lidar com a frustração, a nossa capacidade criativa ela vai ficar muito mais sólida, mais forte, mais assertiva. Ou, no sentido contrário, a nossa capacidade criativa vai se bloquear. Então a frustração é necessária. É necessária como um mecanismo adaptativo para nós aprender a persistir em aquilo que nós queremos, aquilo que é nosso projeto de vida, aquilo que é nosso propósito na vida. Frustração está muito relacionada com conflito. Quando nós analisamos a dinâmica do conflito, da luta interna que nós temos quando enfrentamos uma situação nova, sendo que a motivação está na base do conflito. Duas motivações, duas coisas que eu quero, duas coisas que chamam a minha atenção
e que é sobre o meu propósito na minha búsqueda, no meu caminho. Então, eu tenho que tomar uma decisão, tenho que fazer uma escolha. Tem situações na vida que elas chamam a minha atenção. São coisas que eu quero, são coisas que me motivam, são coisas que, de alguma maneira, elas estimulam a minha necessidade por alguma coisa, né? E aí, nesse sentido, procurando, desejando, anelando alguma coisa, eu posso, desde minha perspectiva motivacional, ir detrás dela ou não. Pode que aquilo que me motive seja para mim uma causa de conflito. Por exemplo, eu falo muito isto para as pessoas que conheço, pessoas que me procuram, que a raiva é uma melhor motivação que a tristeza. Se uma pessoa, por exemplo, produz-me tristeza, a tristeza ela me bloqueia, ela me apaga, de certa maneira ela me frustra. Sim, a tristeza me frustra, mas a raiva não. A raiva moviliza meu comportamento em função de satisfazer o motivo de minha raiva. E na estrutura psicológica humana existem essas duas emoções, a raiva e a tristeza. Se eu fosse estimular uma, eu preferia ter raiva, porque com a raiva eu consigo agir. A tristeza não, a tristeza ela me bloqueia, ela me deixa lá impossibilitado de fazer alguma coisa. Agora eu posso perguntar, eu escolho o que o outro me faz sentir? Eu escolho o que o outro me faz sentir? Claro. Sou eu que eu posso permitir se o outro me faz sentir raiva ou tristeza, né? Aquele ditado que diz, os pássaros voam sobre a minha cabeça, mas o fato dele fazer um ninho na minha cabeça é minha escolha. As pessoas, elas têm atitudes, né? Elas têm comportamentos. Agora, sou eu quem escolho se ele me produz tristeza ou me produz raiva. Da mesma maneira, as situações na vida. As situações da vida, elas produzem raiva ou tristeza. A tristeza é uma espécie de frustração, de que a situação que está acontecendo neste momento, eu não consigo dar conta dela. Então, se eu ficar na tristeza, que é a frustração em si, eu não vou perceber a oportunidade que essa situação está me dando para eu crescer, para eu mudar a situação. Porque cada situação contém em si o germe da mudança, né? Cada situação desafiante, cada situação frustrante. Vamos colocar dessa maneira. Cada situação frustrante é uma situação desafiante. Então, eu posso escolher onde ficar. Se eu fico na frustração, ou fico na raiva. Agora, a raiva, quando eu falo de raiva, não falo somente daquele sentimento ruim que me faz ficar com ira. Não. Quando eu falo de raiva, aquela emoção que me ativa, que me deixa um pouco desconfortável, em sentido contrário da tristeza, que também me deixa desconfortável, mas me inativa. Então, a raiva, nesse sentido, ela me produz um sentimento de agir. Sabe? A esposa, às vezes, pede para fazer uma coisa. Faz logo, filho. Tu não fez, não. Aí tu fica com raiva e tu vas e faz. Né? Mas, às vezes, ela vem com outra estratégia. Diz, meu filho, tu não gosta de mim, não. Eu pedi tantas vezes para ti. Aí tu fica assim, rapaz. Aquela sensação. Então, a frustração pode ser uma motivação, pode ser um desafio.
é a posição que tu vai adotar, é a posição que tu vai tomar nesse processo. Se você deixa que essa frustração fique como tristeza, aí sua capacidade criativa para se resolver vai se bloquear. Mas se tu tomar essa situação e elaboras ela como uma situação, rapaz, eu tenho que resolver isso. Eu não posso deixar que essa situação me vença. Eu sou melhor. Eu posso. Eu consigo. Aí você vai criando aquela força, aquele ânimo, né? Que você precisa para ir detrás, para resolver. Então, nós precisamos refletir neste assunto. Se eu deixo que a frustração ela me apague, me diminua, me deixe uma situação que eu fique bloqueado, ou se eu adopto outro tipo de estratégia ante situações frustrantes, como é a raiva, onde eu me levante com força, energia. Eu posso controlar, mas se eu agir, ele é quem vai resolver a situação. Os seres humanos precisamos nos conectar muito mais com os nossos sentimentos para ter sucesso em qualquer situação. E usar os nossos sentimentos, as nossas emoções como aliados, não como inimigos. Nós não podemos sentar-nos do lado da tristeza, a metabolizar ela, a nutrir-nos da tristeza. Ah, paz, não consigo, eu não dou conta. Vamos fazer uma análise desse pensamento. Você não consegue não dar conta agora, porque se você não tem os recursos materiais ou psicológicos, né, para lidar com essa situação. Mas, se você se levanta, analisa a situação desde outra perspectiva, vá detrás daqueles recursos que você precisa, como são a sua capacidade de agir, em primeiro lugar. É possível que inicialmente você haja sem nenhum tipo de defeito imediato, né? E aí que entra a persistência, a perseverança. Você resiste à situação, você insiste em resolver. E na medida que você vai lidando com aquilo, você vai airajando os recursos e as ferramentas que você precisa para conseguir dar a volta por cima. Insisto, tem muita gente que se refugia na tristeza porque é mais fácil você renuncia a ter uma atitude. Aí nem fracassa, nem tem sucesso. Mas agir dessa maneira, escolhendo não agir, se refugiando na tristeza, na frustração, coloca você em uma situação pior. Aí você reclama. Aí você fica culpando os outros, procurando alguém, responsabilizar alguém de sua frustração. Quando você, infelizmente, é o responsável, é o único responsável. Aí você assume sua responsabilidade. E em vez de ficar triste por o que você acha que outros fazem e que deixam a você nessa condição, você fica com raiva. Você se anima, você fica, eu não vou permitir isso não. Eu não vou permitir-me a mim mesmo que outros dominem os meus sentimentos, as minhas emoções. Não vou. Então eu vou me disponibilizar. Eu vou. É algo que realmente está dentro de nós. A capacidade de tomar uma ação, de tomar uma posição. Eu posso recuar ante uma situação estressante ou uma situação de conflito.
uma situação frustrante, eu posso recuar. Mas se eu recuar, vai ser para eu repensar, ressignificar essa situação. Traçar um plano de luta, de batalha e abordar ela com uma perspectiva diferente. Uma perspectiva diferente que me faça resolver. Porque realmente eu preciso resolver. Ficar na frustração não resolve, né? Se eu não dou para a frustração o verdadeiro significado que ela tem na minha vida, ela não vem para te destruir. Ela vem para te indicar que tu tem que agir, que tem que fazer alguma coisa ao respeito. Os conflitos são necessários, porque eles nos mobilizam. Eles mobilizam a nossa motivação, nosso comportamento. Sem conflitos, sem dificuldades, a vida perderia seu tono, sua graça, seu sentido. E é um sentimento tão grato quando nós conseguimos aprender a lidar com a frustração, a resolver os conflitos, a vencer os desafios. Porque quando nós vencemos os desafios da vida, os desafios que a vida nos coloca na frente, nós conseguimos a autorrealização, a satisfação de sentir que sim, que damos conta, de que podemos passar para o próximo desafio confiantes, seguros, acreditando na nossa capacidade de vencer. Então a frustração não nos atrapa mais. A tristeza não nos bloqueia mais. A nossa capacidade criativa cresce. E na hora de enfrentar outros desafios, nós conseguimos novas vitórias. E essas novas vitórias vão acrescentando em nossa vida um patrimônio espiritual que nos leva a ter sucesso naquilo que é o nosso sonho, naquilo que é o nosso projeto de vida. Transmitindo em espanhol e português desde aqui, desde o nosso canal Psicoanaliticamente. Para nossos amigos de Brasil e do mundo, nós temos que entender que a frustração ella nos indica qual é o caminho e que depende de nós escoger aquello que es mejor. Y siempre es mejor enfrentarse al desafío. Porque cuando nosotros conseguimos enfrentarnos al desafío, nosotros conseguimos construir un patrimonio de recursos personales. Buenos días para aquellos que están entrando ahora, que están curtiendo nuestra live. Buenos días, buenos días. Gracias por entrar, gracias por asistir, gracias por estar. Su presencia para nosotros es importante. Reciban un abrazo. Estamos hablando de frustración y conflicto, transmitiendo en español y en portugués para nuestros amigos en Brasil y en el mundo. Tenemos amigos en Brasil, tenemos amigos en Cuba, amigos en Puerto Rico, Estados Unidos. Y aquí a poquito vamos a transmitir también en inglés, español, inglés y portugués para nuestros amigos. Estamos hablando de frustración. Frustración, una sensación de que nosotros no podemos, que no damos cuenta de resolver aquellos desafíos que vienen a nuestra vida. Pero la frustración no es mala, la frustración es un proceso, es un aspecto de nuestra psicología que nos ayuda a adaptarnos a situaciones
a situaciones que son nuevas, situaciones que son diferentes. Y nosotros podemos escoger entre quedarnos en esa frustración o podemos movilizarnos a salir de nuestra zona de confort y resolver aquello que es un desafío para nuestra vida. Es algo que podemos escoger. Yo decía que los pájaros pueden volar sobre nuestra cabeza, pero hacer nido en nuestra cabeza es una decisión nuestra. Ellos pueden posarse, nosotros podemos espantarlos, ¿eh? Y precisamos entender la necesidad de creer en nosotros mismos, en nuestro potencial. Y es posible que ahora nosotros no tengamos las herramientas o los recursos para resolverlo, pero podemos decirle al problema: espérate, yo voy a enfrentarte. Y comenzar a buscar los recursos. La motivación es lo que nos da eso. ¿Qué nos motiva en la vida? Hay dos emociones básicas que son la rabia y la tristeza. Si nosotros nos sumergimos en la tristeza, infelizmente nos bloqueamos. Nuestra capacidad creativa, nuestras habilidades de poder ver otras perspectivas se bloquean. Entonces la rabia es la ira es una emoción mucho más productiva. Y yo no hablo de aquella ira destructiva, ¿sabes? Sino de aquella emoción que nos coloca en una posición de hacer. Es una situación que yo puedo resolver. Quizás no ahora, pero yo voy a buscar la solución. Nuestra live hoy, ella tiene como objetivo retomar un poco el trabajo que nosotros venimos haciendo desde nuestro consultorio de psicoanálisis. Y con ideas y conceptos de la psicología, específicamente del psicoanálisis. Nosotros estamos trayendo para nuestros amigos algunas ideas y algunos consejos para enfrentar el día a día y conseguir tener suceso en aquello que es el propósito, que es vivir y vivir bien. La calidad de vida no es solamente una calidad de vida física, también psicológica. Y nuestra estructura psicológica, ella nos permite tener una buena vida, una vida difícil, ¿sabes? Hay muchas personas que tienen muchos recursos materiales, pero su estructura psicológica los deja allí en la zona de confort, en la zona de la tristeza, de la frustración. Y lo que nos moviliza son las motivaciones, son los conflictos. Y es por eso que nosotros estamos hablando hoy de frustración, de conflicto y de motivación. Me dice ahí qué es lo que motiva a usted. Me deja ahí en los comentarios. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te frustra? Para poder desde una perspectiva más realista aconsejar a usted y hablar y darte algunas herramientas que pueden ayudarte a vivir el día a día con una calidad mejor. Si es posible, convide a sus amigos para nuestras lives que estaremos haciendo aquí en nuestro canal Psicoanalíticamente, en español y en portugués, para nuestros amigos de Cuba, Brasil, Estados Unidos y el mundo. Sean bienvenidos los que están entrando ahora a nuestra live, que están viendo nuestro canal, nuestra transmisión Psicoanalíticamente. Pueden preguntar con respecto a este tema que estamos trayendo hoy, que es frustración, conflicto. Y nosotros estaremos dándole a usted algunas ideas, algunos consejos que le permitan vivir de una manera mucho más saludable, de una manera mucho más agradable. Porque nosotros somos
los protagonistas de nuestra propia vida, los que construimos nuestra propia existencia. Y para eso tenemos todos los recursos para ser felices aquí, en nuestro corazón. Frustración y conflicto. Muchas gracias por asistirnos en esta mañana. Nosotros estaremos en este horario transmitiendo para ustedes em português e em espanhol. Muito obrigado por nos assistir nesta manhã. Nós estaremos transmitindo para vocês em português e em espanhol para trazer para vocês algumas dicas desde a perspectiva psicanalítica de como viver melhor. Você tem aqui no seu coração todas as ferramentas. É só que desde a perspectiva psicanalítica nós vamos a trazer atenção a algumas que estão aí, que você tem que tirar, desempoeirar, para você ter uma melhor qualidade de vida. Um grande abraço para todos os nossos amigos. E que tenha um bom dia. Muito obrigado por assistir a nossa live.